Olá, meus cozinheiros amadores favoritos, beleza? Hoje nós estamos aqui para comentar sobre o episódio número 5 de MasterChefs Amadores 2025 e eu já estou aqui com as minhas anotações para a gente comentar um pouquinho sobre esse episódio. Então, como a gente pode ver aqui, foi um episódio sobre as datas comemorativas, né? Então, teve Dia das Mães, teve Dia dos Namorados, teve Natal e Páscoa. E os chefes pediram para os participantes se dividirem em dois quartetos e dois trios para eles trabalharem. E logo na formação dos grupos já deu uma pequena treta ali, né? Tanto que o Fogaça se estressou, ele falou que se o pessoal não se organizar em dois quartetos e dois trios, ele mesmo que ia fazer a separação do pessoal, né? Mas também, né, os chefes, eles, como eles são os apresentadores agora, né, eles poderiam ter feito por sorteio, né, mas como é um reality show que precisa de audiência, né, uma competição, um jogo, eles resolveram falar, cada participante aí que escolha a sua equipe para trabalhar, né? Isso, logicamente, é para causar um pouquinho mais, né? Dar mais audiência. Mas uma coisa que não foi aleatória foi o que cada um ia fazer, né? Porque no episódio passado a Leonela ganhou a prova de eliminação, né? Então ela tem uma vantagem na prova seguinte. Então a vantagem dela foi escolher o que cada equipe ia fazer. Ela, logicamente, pegou o mais fácil, né, para a equipe dela, passou o mais difícil, que era a Páscoa, né, que envolvia a questão de chocolate, envolvia mais doce, né, para a Daniela, né, que está sendo a odiada dessa edição, e ainda a Glória falou uma coisinha aqui. A Glória ficou com a equipe dela, né? Saiu com o Dia dos Namorados e ela ainda vira e fala assim que o marido dela não é romântico, então eles nunca tiveram um Dia dos Namorados. Nunca tiveram, assim, nunca comemoraram o Dia dos Namorados. E tivemos os 3 minutos padrão, né, de mercado, com a musiquinha de notificação do iFood. E também teve uma cena no mercado que eles mostraram esses produtos aqui, né? E eu fiquei meio assim, com interrogação na cabeça, sabe? Porque geralmente os produtos que eles mostram são as coisas que os cozinheiros utilizam, né? Ou para cozinhar ali. Geralmente não são os cozinheiros que fazem a limpeza da bancada, né? A gente já viu algumas entrevistas que eles falam que eles fazem os dois pratos, né? Toda prova, a maioria das provas eles fazem dois pratos, aí um prato os chefes comem no off e o outro prato é para eles levarem aos chefes durante a gravação, né? Mas só que não são os cozinheiros que limpam a bancada. Eles terminam, aí depois terminou o tempo da prova, aí entra uma equipe para fazer toda a limpeza, né? A gente não vê isso porque a edição corta, né? Mas entra uma equipe para fazer toda a limpeza nas bancadas, para ficarem bonitinhos, para só depois gravar a avaliação. Então, entre o término da prova e a avaliação, existe um tempo de limpeza ali das bancadas. E eu acho que é por isso que eles colocaram esses produtos aqui dando destaque no mercado, né? Porque geralmente eles colocam só os produtos que os cozinheiros usam. E assim que começou a prova, nós vemos aqui que a Daniela foi muito esperta de já pegar a louça, né, para ficar bem bonito na apresentação. Como tema data comemorativa, tem que ter coisa bonita na mesa, né, porque vai ser um banquete. E quando os chefes estavam conversando entre si, né, perguntando o que cada um faria, o Jacan falou que faria um salmão Wellington, né? Guarda essa informação que a gente vai falar um pouquinho dela mais tarde. E os chefes foram passando as bancadas, né, como de costume, perguntando o que cada participante, cada equipe ia fazer. E a Helena passou nessa bancada aqui da equipe do Dia dos Namorados, né? E ela perguntou o que eles iam fazer, que ela esperava que tivesse algo afrodisíaco, né, no prato. Aí eles falaram que iam fazer risoto de queijo. Aí, o que acontece? Ela falou assim, risoto de queijo acho que não combina muito não, né? Só se for pra terminar o namoro. E, gente, coitada, a Vitória resolveu pegar a sorveteira lá, né? E tava apanhando pra fazer funcionar. Mas só que, como a prova tem mais de 1 hora, ainda dá pra fazer um sorvete bem cremoso, né? Diferente do que o pessoal que, às vezes, 45 minutos quer tentar fazer um sorvete.
mas deu tudo certo no final. Aí a Helena passou na bancada da equipe do Lucas, né? Aí ela ficava perguntando assim o que eles iam fazer. Aí o Lucas falava uma coisa, a Tainan falava outra e ficava. Nossa, se vocês assistirem, ficou muito confuso. Um falava que ia fazer de um jeito, o outro falava que ia fazer de outro. Aí quando a Helena perguntava pra um, o outro que respondia. Foi uma confusão ali na hora. Eu acho que até na hora deles fazerem a edição do programa, eles tiveram que ficaram bem confusos, né, na hora. E durante a formação dos grupos, né, esse Felipe M, ele tava em quarteto e como já tinha dois, eles não podiam formar o terceiro quarteto. Tinha que ser 2 quartetos e 2 trios. Aí ele resolveu passar pro trio junto com a Glória e com o menino lá que tem 19 anos, né? Toda edição tem um menino de 19 anos. Aí ele falou assim: eu só desisti do quarteto porque eu não podia abandonar a minha Batian e o meu amiguinho. Então, a Daniela aqui, né, o pessoal sempre reclama que ela é crítica, que ela é muito mandona, né? Mas durante a prova, né, eu acho que o Rodrigo tinha levado um molhinho pra ela experimentar. Aí ela experimentou e falou assim: não, tá ácido, coloca uma gema aí nesse molho, né? Aí eles falaram assim: não, a gente não acha que tá ácido, mas no fim eles obedeceram, colocaram uma gema, experimentaram, falaram assim: nossa, realmente ficou muito melhor, né? Então, apesar de várias críticas que a Daniela tem sofrido, né, por parte dos participantes, ela cozinha muito bem. Aí lembra que o Jacan tinha comentado que ele ia fazer o salmão Wellington? O Felipe também teve essa ideia, né? O Felipe M também teve a ideia de fazer o salmão Wellington, mas ele não tinha ideia de como que fazia um bife Wellington, ele não sabia a base, né? Aí o menino lá, o menino prodígio, né, 19 anos, ele que teve que ajudar nos processos do salmão Wellington. E a Glória, gente, durante toda a prova, coitada, toda vez que a câmera foca nela ali, ou que aparece ela falando no confessionário, ela sempre fala: eu sou muito boazinha, eu não falo, eu não reclamo, eu sempre faço o que os outros mandam, eu fico no meu canto ali, quietinha e pronto, né? E o pessoal tem gostado muito da Glória, né? Principalmente no Twitter, né? O pessoal tem elogiado muito ela. Mas, assim, não sei se ela tá sendo uma competidora muito boa, né? Com esse negócio, assim, tipo, de fazer o papel de coitadinha, né? Não tenho tanta certeza sobre isso, não. Aí começou os últimos 3 minutos de prova, né? E a Tainan, que foi uma das vencedoras do episódio passado, tava toda perdida ali na cozinha, tava desesperada. Eles não sabiam nem a travessa que eles iam colocar, né? Então tá aí, ó. Lembra que a Daniela, a primeira coisa que ela fez foi escolher as travessas assim que a prova começou? Então tem que pensar, ó. Tudo foi estrategicamente pensado, né? Pra equipe da Daniela. Pra equipe da Tainan não foi muito bem assim, não. Aí os chefes passaram pelas não bancadas, né? Pelas mesas que estavam montado lá o banquete, né? O prato principal, mais a sobremesa. E eles acharam tudo muito bonito e depois deram 3 minutos para os participantes montarem o prato principal e a sobremesa e apresentarem para eles. E vamos partir para as avaliações agora. E assim, gente, começando com o Dia dos Namorados, e realmente tá muito bonito esse prato, né? Um prato bem farto, bem bonito. E vocês reparam que ali tem aquele arroz meio que eles falaram que ia fazer um risoto de queijo, mas aí chegou na hora da avaliação, a Helena falou assim: nossa, mas isso parece mais um arroz de queijo, né? Aí a Glória, esperta, ela já virou e falou assim: isso é um arroz de queijo, não é um risoto não. É porque o risoto não deu certo, aí ela falou assim: não, é arroz de queijo mesmo. E quando a Glória falou isso, o Guilherme até deu uma olhada assim pro lado e deu uma risadinha, né? Porque ele sabia que era um risoto que não tinha dado certo, que a Glória jogou lá com outro nome. E a sobremesa do Dia dos Namorados foi esse tiramisu, né, que tá desmoronando para representar o término do Dia dos Namorados, né? Agora vamos para a avaliação da equipe que fez o menu de Natal, né? Olha que prato bonito esse daqui.
né? Ele é bem farto e a única observação que teve em relação ao prato salgado é que essa gratão de batata, as batatas, vocês podem ver ali que elas estavam muito grossas, né? Então se elas tivessem um pouquinho mais fino, aí já estaria mais cozida, mais fácil de comer, porque os chefes alegaram que por ela estar grossa, ela ficou bem al dente. E a sobremesa deles foi essa rabanada, né? E lembra do que eu tinha falado do sorvete, ó, chegou tudo derretido ali, né? Aí a Helena até perguntou assim, gente, mas isso é um sorvete ou é um creme? Aí a participante que fez o sorvete, né? Ela falou assim, é um sorvete, mas pela demora da avaliação, ele acabou derretendo. Aí a Helena falou assim, não, mas não é normal um sorvete derreter mesmo esperando para ser avaliado. Não é normal que o sorvete chegue em estado líquido aqui na frente, né? E outra observação da rabanada foi que eles podiam ter aparado, né, a casca do pão, aí ele ficar mais fácil para comer, não ia ficar tendo que fazer força para rasgar a casca do pão na hora de mastigar. E na hora da avaliação da nossa equipe de Páscoa, né, o Jacan chamou eles como se fosse uma família de fazendeiros, né? Ele falou que eles parecem muito uma família de fazendeiros. E realmente, né, ele parece ali. Mas vamos falar da avaliação. Lembrando que a equipe da Páscoa é a equipe da nossa Daniela, né? A mais odiada dessa edição. Não vejo porque o pessoal detesta tanto ela, mas só que ela é muito forte, né? E geralmente quem é forte o pessoal quer eliminar o quanto antes. E o que acontece? Toda vez que a Daniela tá numa prova de equipes, os chefes sempre perguntam para os outros participantes, e aí, como que foi trabalhar com a Daniela, né? Justamente para eles terem esse feedback, para ver o que o pessoal tá achando da questão, assim, dela ser muito mandona, né? Dela se impor demais. E o prato dessa equipe, né, ficou excelente. Mas só que o destaque mesmo foi a questão da sobremesa. Quer ver? Eu vou adiantar um pouquinho aqui. Aqui, ó, sobremesa que foi a mousse de chocolate, né? O Jacan, na hora que ele experimentou, ele falou que estava tão bom, mas tão bom que ele se sentiu na infância dele. Na infância não, gente, desculpa. Ele falou que tava uma comida dos deuses, né? Porque esse mousse foi adivinha, Daniela que fez. E depois que ele teve todo esse elogio, né, ele não parava de comer. Até a Helena falou assim, nossa, será que vai sobrar um pouquinho pra gente? Porque o Jacan gostou muito mesmo desse mousse, porque eles falaram que é o mousse à francesa, né? Então foi em homenagem ao Jacan. Só pro pessoal puxar um pouquinho mais de saco ali dele, né? Daniela, como vocês podem ver aqui, ficou super emocionada, né, de ter o mousse que ela fez super elogiado pelos chefes. Mas aí tivemos esse trio aqui, né, na verdade o Felipe M falou lá no confessionário, mas fica muito fácil, né, ter 8 mãos para fazer uma mousse. Aí a questão aqui, eu acho que foi muita inveja, né? Porque ele ia ficar com um quarteto, mas só que aí ele resolveu ficar em trio, né? E a gente sabe muitas vezes que número de participantes às vezes é decisivo. Porém, teve uma participante lá que depois que ela estava no mezanino, ela falou assim, olha, independente de ter 3 ou 4 pessoas, a questão era os ingredientes, né? Ter ali uma coerência, uma coesão com os ingredientes. A pessoa tem que saber escolher uma receita boa de acordo com o tema da prova. Independente de quantas pessoas tem naquela equipe, eles têm que fazer um prato que fique gostoso, né? Afinal de contas, o que manda no MasterChef no final de tudo é o sabor. E ainda no tema da quantidade de participantes, né? Essa foi outra equipe que ficou com apenas 3 participantes que fizeram um menu de Dia das Mães, né? E a primeira coisa que os chefs perguntaram quando eles apresentaram o prato foi quem dos 3 era o líder, né? Aí o Lucas, né, que é o mais quieto dessa edição, ele falou assim, a Tainã é que fala mais alto, né? E assim, gente, esse foi o prato que eles apresentaram, né? A carne tá muito bonita, mas observa bem esse molho. Sabe o que eles usaram nesse molho? Chocolate, né? Lembrando que era de Dia das Mães. Eles não ficaram com Páscoa, nem Natal, que às vezes a gente exige assim um chocolatinho, né? Eles usaram chocolate no molho da carne.
Bom, os chefes falaram que ficou muito bom, né? Mas só que todo mundo tem uma desconfiança. Aí a participante, acho que foi a Leonela, que ela até falou assim: gente, esse povo tá viajando demais. Às vezes eles precisavam de mais uma pessoa na equipe, mas pra pessoa ser a consciência, né, daquela equipe, ser aquela voz de falar pras pessoas: vocês estão indo para um caminho muito errado, né? Então, assim, a gente percebe mais uma vez que a quantidade de participantes às vezes não foi tão decisivo, né? Porque aqui foram 3 participantes, mas eles entregaram um macarrão, que é uma coisa bem fácil, relativamente fácil de fazer, né? Enfim, né, terminando essa primeira parte do programa, as equipes, né, os 2 quartetos subiram e os 2 trios ficaram para a prova de eliminação. Aí começaram a trocar umas farpas no confessionário, né? O Felipe M falou que, mas com 8 mãos fica muito mais fácil de fazer a receita. Aí a Leonela também falou depois, né, rebatendo essa alegação do Felipe, falando assim, que não adianta ter mais um no grupo, sendo que eles tiveram ideias ruins. E na hora deles anunciarem o pior, né, o pior trio, a pior equipe que ia ter uma desvantagem na prova de eliminação, obviamente foi esse composto pela Bachan, pelo Amiguinho e pelo Felipe M. E quando foi anunciado, né, que os 2 trios iam para a prova de eliminação, a Sofia virou pra Tainã e ela falou assim: a gente vai ter que eliminar a Glorinha. Nossa, quando ela fez esse comentário, eu achei assim de uma. Não sei se consigo definir como maldade ou infantilidade, sabe? Esse negócio de ficar com um grupinho, intriga, às vezes fica muito infantil, né? E não, assim, tudo bem que é um jogo, mas às vezes, assim, ficar grudado demais, assim, nas outras pessoas, eu acho que é muito pueril, né? Um comportamento muito pueril para um programa de adultos, né? Afinal de contas, nós estamos no MasterChef Amadores e não no MasterChef Júnior. E a prova de eliminação foi o raviolone de gema, né? Ou raviolone douro, que a Helena falou. E eles tinham que fazer em 40 minutos, né? Apresentar o raviolone e um molho. E quando eles estavam explicando, né, como que ia funcionar a prova, tal, a Helena foi falando, né, como que eles queriam, ela foi mencionando como que o prato tinha sido feito, né, que utilizou manteiga ali. E eles começaram a perguntar, assim, qual que é o nível de medo que os participantes estão dessa prova. A Glória falou que acho que estava com 2 de 10, né, porque ela se garantia nas massas. E o Lucas falou que ele estava com 10 de 10. Ele disse que ele gosta de sentir medo porque, assim, ele fica mais focado na prova, né. E antes de começar a prova, né, o Fogaça teve que anunciar qual que era a desvantagem, né, porque teve 3 pessoas, né, que iam ter desvantagem na prova de eliminação. E a desvantagem era que eles iam ter menos 3 ovos para poder fazer essa receita, né? Eu achei que era uma desvantagem muito, assim, não tão desvantajosa, né? Até porque a gente teve várias outras provas durante todas as outras edições do MasterChef que teve uma prova na 3ª temporada, por exemplo, do Léo Yang lá, que eles tinham a quantidade exata de ovos para fazer omelete, ovo mole, ovo pochê, ovo frito, né? E aqui eles tinham 12 ovos. E uma coisa importante é que eles não foram nem no mercado, né? Eles simplesmente receberam a cesta nas bancadas. Se eu não me engano, tinha 12 ovos em cada bancada. E a desvantagem era que as 3 pessoas iam perder 3 desses 12 ovos, né? Mas mesmo assim, ainda tinham 9 ovos ali, né? Tudo bem que vai ovo na massa também, né? Que eles tinham que fazer. Mas, assim, não achei que foi uma vantagem muito forte, assim, pra prejudicar muitos participantes. Gente, e assim, a gente sabe que o mezanino, ele sempre dá os pitacos, né? Quando tá tendo prova de eliminação, então
acaba que dessa vez ficou muito ruim mesmo. O pessoal do mezanino não parava de falar, né? Eles perceberam que o pessoal tava querendo prejudicar a Glória, né? Pra ficar só os amiguinhos lá, o grupinho de amigo deles. Mas, assim, elas estavam dando tanta dica, assim, pra Glória, tipo, faz isso, faz aquilo. Chegou uma hora que a Leonela teve que falar assim, gente, para. A Glória que sabe o que ela tem que fazer, né? Tipo, você que sabe, são só 40 minutos. Não adianta vocês ficar falando pra ela fazer aqui, senão vai acabar deixando ela mais desconcentrada e ela vai acabar sendo eliminada mais pelo mezanino do que por ela não ter entregado alguma coisa, né, na prova. Então, a gente tem que sempre observar, né, essa questão do mezanino. Será que eles estão ajudando por melhor das intenções? Será que eles realmente estão ajudando? Ou essa fala vai ser só pra atrapalhar a pessoa que tá concentrada ali? Porque a gente sabe que a Glória é muito boa com massa. Ela fez os gyoza na semana passada perfeitos, né? Então, assim, é complicado esses pitacos do mezanino. Aqui, ó, a gente vê o Lucas tremendo na hora dele separar as gemas ali, né, dos ovos. Até o Fogaça ali, ele falou pra ele ter mais calma, né? Mas, assim, essa questão, né, da gema, eu tô achando que ele tava até desperdiçando demais ali, porque tava as cascas tudo misturado com a clara ali no mesmo bowl, né? Eu acho que tinha que separar, né? Um bowl pra casca, um bowl pra clara e um bowl pras gemas. E a gente vai falar sobre essa questão de separar gemas na hora da avaliação. A Sofia, ela não sofreu a desvantagem, né, de ter menos 3 ovos, mas ela acabou quebrando todas as gemas que ela tinha, né, e a única que tinha restado foi a do Raviolone que ela tinha feito para fazer o teste, né. Então, se a gema estourasse ali, já era, ela teria provavelmente ter sido eliminada ali, né. Mas, assim, vamos falar disso na hora da avaliação novamente, tá? Essa questão das gemas, porque o Jacan dá uma dica muito legal. E o último a entregar, né? Porque eles tinham que preparar o prato e ainda levar pra bancada preta que fica lá na frente, né? De frente pros jurados. E o Felipe M foi o último a entregar e ele ainda falou no confessionário: olha, pra quem tá em casa, né? Meio que quebrando a quarta parede, como se ele estivesse realmente dialogando com quem tá em casa. Ele fala: o pessoal que tá em casa não imagina a tensão que é estar ali, né? Uma coisa a gente tá assistindo de sofá ali de casa e outra coisa é você tá ali cercado de câmera, com contagem de tempo, né? Então ele só teve um momento no confessionário para falar com o pessoal de casa mesmo. Eu tô percebendo que muita gente, assim, acaba fazendo show ali, né? Eles vão pro Masterchef, assim, pra, como diz o Raul lá no QG do Masterchef, né? Conseguir likes, né? Tá ali só pelos likes. E agora vamos começar a parte da avaliação, né? Percebemos que no Para Tudo ali todo mundo, todos os 6 participantes da eliminação conseguiram entregar. Aí na hora que os jurados foram, né, cada um ia na bancada de uma pessoa e eles cortavam, né, para ver como que tava o ponto da gema e experimentavam para ver como que tava o sabor. Quando o Jacan foi avaliar a Sofia, né, o prato da Sofia, aí ele falou assim: eu achei que você não fosse entregar, né? Porque você tava quebrando tudo as gemas. Aí ela falou assim: pois é, os ingredientes não colaboraram, né? Eles estavam muito velhos. Aí o Jacan virou pra ela e falou assim: não é bem assim, não. Se eu tivesse fazendo essa prova, a primeira coisa que eu faria assim que a prova começasse era pegar a bandejinha de ovos e colocar na geladeira, porque isso faz com que fique mais fácil, né? Quando o ovo tá gelado, de você separar a gema da clara sem quebrar, né? Então eu já até anotei essa dica também, né? Para quando eu for fazer algum prato aqui que precisa das gemas, já deixar pegar da geladeira, né? E já separar, do que deixar ela em temperatura ambiente para depois separar.
E quando o Jacan chegou na bancada da Glória, né, pra avaliar o prato dela, ele virou pra ela e perguntou assim: quem veio primeiro, o ovo ou a galinha, né? Aí o Jacan, se eu não me engano, falou que a galinha veio primeiro e a Glória falou que o ovo veio primeiro, né? Aí eles entraram naquele dilema lá: ah, mas só que se o ovo veio primeiro, quem que botou aquele ovo? Ou se a galinha veio primeiro, da onde que ela surgiu? Porque a galinha nasce do ovo. Mas enfim, essa questão do ovo ou a galinha quem veio primeiro, né? Se a gente for levar no contexto da linha evolutiva, a galinha ela descendeu de tem gente que fala às vezes de dinossauros, né? Então, assim, o que acontece? Toda vez que uma nova espécie surge, quer dizer, a maioria das vezes, ou é pela mistura, né, de espécies existentes, ou acontece uma adaptação, né? Então eu acredito assim que quando chega essas frases assim de quem veio primeiro, o ovo ou a galinha, justamente é a questão assim, já que a galinha é um animal um pouco mais recente, né? Obviamente tiveram várias espécies anteriores que originaram a galinha atual como nós conhecemos. Então, o ovo veio primeiro, o ovo dessas espécies que originou a galinha que conhecemos hoje, e a partir daí, né, a galinha foi botando os ovos aí. E a gente percebe no final da avaliação, né, que o melhor prato foi realmente do Guilherme, né? Toda edição sempre tá tendo alguém assim de 19 anos que o pessoal coloca como prodígio, né? Teve o Elton numa temporada, aí teve o Eduardo na temporada lá da Isabela. E agora tá tendo esse menino aqui, o Guilherme, né? Então ele ganhou o PIN, né? Na época da Ana Paula Padrão, ela levava o PIN numa caixinha bonitinha, né? Dessa vez só o Fogaça levou na mão mesmo e mostrou o PIN assim. Se alguém souber qual que é a função desse PIN, coloca nos comentários, porque eu nunca entendi. No programa que começaram a falar sobre esses PINs, a Ana Paula falou assim: ah, fiquem espertos porque no final, esses pins vão fazer diferença. Aí foi programa, foi várias e várias temporadas, sempre tendo esses pins e nunca fizeram diferença nenhuma, né? Eu achava que ia dar mais ingredientes ou ia dar mais tempo em determinado momento do jogo. Acabou que fica só de enfeite no avental deles mesmo. E o nosso eliminado foi o Lucas, né? Porque o ravioli dele, querem ver, ó, tava como tipo uma piscininha, né? Então, assim, não ficou legal. Aqui, ó, se eu não me engano, foi esse daqui, o ravioli dele. E tinha muito. Raviolone, né? Desculpa. Tinha muito líquido, né? Então ele acabou nadando aí nessa piscina e se afogou, né? Ele foi o eliminado da noite. E o Jacan é bem interessante que quando o Lucas foi eliminado, ele falou assim que ele tem uma postura, ele tem cara de comportamento de cozinheiro, né? Então é bem legal. Isso daí o Jacan não fala pra qualquer um, não. E no final, né, tinha ficado ele e a Sofia na Berlinda. E o Lucas, na hora que ele tava saindo, né, o pessoal sempre pergunta assim: ah, quem que vai ganhar o MasterChef? Aí ele virou e falou assim: ah, vai ser a Sofia, né? Porque, ah lá, o Fogaça perguntou pra ele quem ia ganhar, e ele falou que ia ser a Sofia. Por quê? Justamente ele viu que ela tava muito abalada, né, naquele final, porque querendo ou não, você tá um passo da porta ali, né? Quando você tá na berlinda, como eles chamam, é muito ruim mesmo pra pessoa, né? Ela sobe pro mezanino, mas ela sobe com um sentimento meio de derrota. Então, pra dar um up assim nela, ele falou assim: ah, é a Sofia que vai ganhar o MasterChef. Mas eu tô achando que a Daniela tem um grande potencial, tá? Da última vez eu acertei quem ganhou o MasterChef, então dessa vez eu espero acertar também. Acho que a Daniela, até então, minha aposta na Daniela.
E na semana que vem teremos umas caixas misteriosas diferentonas ali, né? E se você gostou do vídeo até aqui, deixe seu like, deixe seu comentário. Se você tiver algumas sugestões de melhora ou se quiser que eu comente alguma outra coisa que você observou e não tá aqui no vídeo, é só entrar em contato, né? Deixe seu comentário aqui embaixo que eu marco com um coraçãozinho e tento responder todo mundo, tá? E eu acho que é isso por hoje, galera. Até semana que vem para mais um episódio de Comentando MasterChef.